Pessoal, hoje a gente vai falar sobre água, tá bem? Que é um dos componentes inorgânicos. Nós já chegamos a ver a questão da sequência dos compostos inorgânicos, água e sais, né? E os compostos orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e as vitaminas, tá bem? Então vamos falar hoje sobre água. Bom, vou fazer uma pergunta extremamente difícil. Tem que pensar um pouco, tá? Qual é a fórmula da água? Muito bem. Poderia cair assim no vestibular, né, pessoal? Bom, aí todo mundo ia gabaritar, assim? Olha que não. De repente chega lá no vestibular, fórmula química da água é H2O. É pegadinho, não é assim? Ah, não vou marcar porque é pegadinho. Mas às vezes eles perguntam coisas simples também e a gente fica naquela, né? Nossa, será que é isso? Será que está perguntando tão simples assim? E às vezes é, né? Não é subestimando o seu conhecimento, mas as coisas básicas também fazem parte de um conhecimento, concorda comigo? Tá? Mas eu creio que eles não vão chegar a esse ponto aqui. Bom, a água, pessoal, elemento extremamente importante para os seres vivos, né? Nós sabemos que sem água não tem vida. E por que sem água não tem vida? Vocês já pararam para pensar? Por que sem água a vida não existe? Mesmo bactérias, mesmo protozoários, sem um ambiente aquoso, sem um fator água, tanto no interior quanto no exterior, a vida não seria viável. Tanto é que quando eles vão buscar vida fora da Terra, qual é o primeiro indício que eles acham para que tenha vida? Água. Aí essa água, pessoal, tem uma importância, mas já se perguntaram por que a água é tão importante assim? Já? Bom, a aula de hoje vai responder essa e outras questões. A gente vai falar então sobre a água no metabolismo celular. Não é a água ambiental, poluição, nada disso. Tá? É a água como fator bioquímico, metabólico em especial. Entendido? Tá? A água, H2O, é uma molécula que tem uma forma espacial. E a forma espacial da água é angular ou é linear? Bom, ela é angular, para começo de conversa. Então nós temos o O, hidrogênio, hidrogênio. Muito bem. Então essa molécula de água, uma molécula angular, ela vai apresentar uma angularidade. Sabem o valor da angularidade aqui? Muito bem, parabéns. É 104,5 graus. Eu li o seu pensamento. Pensou isso, pessoal? Muito bem. Esse ângulo, pessoal, 104,5 graus, tem que ser memorizado, certo? Bom, não. Talvez seja um detalhe tão sórdido assim, né? Mas vai que um elaborador pergunte e de repente você sabe. Esse 104,5 graus acaba tendo, pessoal, um fator de polarização da molécula. Por quê? Porque a molécula de água agora ficará com o hidrogênio, pessoal, com uma carga relativa positiva, que ela perdeu o elétron, então ela ficou relativamente positiva, e o oxigênio com a nuvem de elétrons aqui fica relativamente negativa. Essa carga relativa, vocês vão estudar mais na química também. E essa carga relativa aqui faz então com que a molécula de água seja classificada como uma molécula polar. Esta molécula polar, no caso, e pelo fato de ser polar, ela tende a desempenhar muitas funções, ela tende a ter muitas propriedades. Tá? Uma das primeiras propriedades que eu gostaria de discutir, pessoal, é a seguinte, ó. Propriedades. Uma das primeiras propriedades é o fato da água ter uma coesão. Tá? A coesão é algo simples. É algo simples pelo seguinte. Uma molécula de água tende a ficar ligada com outra molécula de água. Né? É um caso assim, fácil de ser percebido. Então eu tenho aqui H2O, H2O, e aqui nós temos outro H2O, outro H2O. Muito bem. Esse H2O com outro, pessoal, eles ficarão então unidos. Qual é o nome da ligação aqui estabelecida? Pontes ou ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio.
estão aqui. Na verdade, esta ligação de hidrogênio. Muito bem. A ligação de hidrogênio, pessoal, é uma ligação forte, sim, uma ligação forte que mantém a união. Só que na molécula de água tem algo um pouquinho diferente. Isso depende muito do seu estado físico, tá? A molécula de água, ela tende a ficar trocando umas com as outras de lugar, tá? Então uma molécula de água se liga com outra, com outra, com outra. Então elas ficam em constante troca. Isso quando a água está no estado líquido, que é o estado mais comum, né? Dentro do metabolismo é o estado líquido. De repente, se você tirar a energia desse composto da água, elas vão ter a tendência de que elas fiquem paradas e acabam tornando ligações estáveis. A ligação de hidrogênio e forma um cristal, que é o gelo. Ou se você fornecer muita energia, calor, você começa a causar uma vibração e você tende a fazer o que com a ligação, gente? Romper, certo? Então, a coesão que as moléculas de água têm, por pontes ou ligações de hidrogênio, tendem a depender do estado físico em que elas se encontram. Tá bem? Se for estado líquido, elas estão em constante troca de moléculas umas com as outras. E isso é importante que aconteça, por quê? No estado líquido, tá? É importante que aconteça porque ela vai desempenhar outras propriedades, tipo a propriedade solvente. A molécula de água, todo mundo sabe, tende a quebrar outras moléculas, né, pessoal? Dissolver. Então, tem a capacidade solvente. Muito bem. Um elemento fácil de ser dissolvido, fácil de ser diluído na água, qual é? Cloreto de sódio. É o exemplo mais clássico que nós podemos usar, não é? Cloreto de sódio. Nós sabemos que o cloreto de sódio, esse sal, né, que é o sal usado no alimento, né, sal de cozinha, ele tem uma carga aqui no sódio, pessoal, como sendo positiva e o cloro como sendo negativa, certo? Se você mergulhar o sal, colocar o sal na água, o que vai acontecer com a molécula de HCl? O que acontece, pessoal? Haverá a solubilização, então haverá quebra, né, separação, onde o hidrogênio, o sódio vai. Para onde o sódio vai, pessoal? Bom, ele vai para o oxigênio, que é carga negativa. E para onde que o cloro vai? Para o hidrogênio, que é carga positiva. Tá? Então haverá a quebra. Isso é a capacidade solvente. Mas essa capacidade solvente se dá na forma líquida. E a forma líquida, pessoal, lembre-se que a molécula está ligada, sim? Mas não está permanentemente ligada. O que acontece com as moléculas de água no estado líquido? Elas ficam trocando, não é? Então, na hora que elas estão trocando de posição, você jogou o sal, essa troca, na hora que essa molécula, entre aspas, estiver livre, é aí que entra o fator de solubilização, entende? Ela vai romper a molécula. Se você colocar muito sal, o que pode acontecer? Pode formar o corpo de fundo e parte desse sal não será quebrado, porque as moléculas estão saturadas, né? Elas já estão ocupadas, cada qual com o seu sódio e com o seu cloro. Aí sobra sal, entendeu? Aí você tende a ter uma substância saturada, né? Ou supersaturada, dependendo do caso. Bom, então, pessoal, pelo fato dela ter polaridade, vamos acompanhar esse raciocínio. Pelo fato da molécula de água ser polar, ela tende a ter uma coesão. E pelo fato dela ter coesão, ela tende a fazer uma solubilização. Mas veja, cloreto de sódio é polar ou é apolar? É polar. Então, essa solubilização se dá em moléculas que também são polares. Isso ficou claro? Moléculas polares, no caso, podem ser, então, quebradas. E moléculas apolares, do tipo lipídio? Bom, aí depende do lipídio, né, professor? Tem lipídios de tem vários tipos de lipídios. Uma gordura ou um óleo, pegar o óleo, se eu colocar o óleo na água, dissolve, pessoal? Não dissolve. Mas vamos fazer uma coisinha. Vamos esquentar essa água. Se você esquentar a água, tornar essa água com maior energia, então elas estarão vibrando mais, não é? Será que essa vibração das moléculas de água podem fazer com que a molécula de lipídio seja quebrada? Ou seja, pode ocorrer uma hidrólise do lipídio
Nessa situação, pessoal, nessas condições? Pode acontecer. Então, a molécula de água, ela tende, no seu estado natural, sem muita energia, quebrar moléculas polares. Essa é uma ideia. Só que se você mudar um pouquinho o estado dessa água, se você fornecer energia, ela pode também potencialmente, né, pelas suas condições físicas e químicas, elas podem também quebrar moléculas apolares. Tudo bem? Mas aí você tem que mudar, você tem que implementar, você tem que ajudar a água a fazer isso. E não é isso que acontece no metabolismo, concorda, pessoal? Concorda? Você não vai elevar a temperatura corporal a 70 graus Celsius, vai. Não suporta, não tem como. Passando de 41, as coisas já ficam muito ruins. Bom, depois da questão solvente, vem algo que é muito, digamos, não contraditório, tá? Mas é um pouquinho complicado a gente explicar assim, pela nomenclatura. Isso aqui. Todo mundo já ouviu falar que a água é um solvente universal. Muito bem. Mas essa água é solvente universal dependendo de onde você está estudando, tá? A água não é um solvente universal no ambiente, porque moléculas apolares, a tendência é de que ele não quebre, não dissolva, ou não haja uma solvência desta molécula. Mas se pensarmos no metabolismo, nós estamos falando de bioquímica, não é, pessoal? Bioquímica, nós estamos então falando de um ser vivo. Esse ser vivo tem reações metabólicas. Então, pensando nesta condição, a água se torna um solvente universal. Por que é complicado discutir? Porque a tendência de que quando você lê solvente universal, qual é o raciocínio básico que você tem? Que a água dissolve tudo. Não é assim? Tá? Mas este fator solvente universal é dado no metabolismo. E aí tem uma explicação lógica. A água é solvente universal pelo fato de participar das reações metabólicas do organismo. Vamos escrever isso? Então vamos lá. O fato da água ser chamada de solvente universal é porque ela participa do que, gente? Participar das reações metabólicas. Reações metabólicas de qualquer organismo, tá? Bom, no comecinho da aula no comecinho da aula de água, eu fiz uma pergunta, e a pergunta já está começando a ser respondida. Fiquem ligados. Lembra da pergunta? Parece que não. Porque a água é tão importante para a vida. Por que tem vida? Ou por que a vida só acontece com água? A resposta está começando a ser dada. Solvente universal, porque a água participa das reações metabólicas. Não seria exagero, pessoal, falar que a água participa de todas as reações metabólicas. Entende? Bom, por esse foco, por esse ângulo, ela seria um solvente universal, porque todas as reações que acontecem no organismo têm que ter água. Mas por que tem que ter água para as reações metabólicas ocorrerem? Bom, porque a água participa como um solvente. Mas tem determinadas reações, pessoal, que não precisam da água para que ela ocorra. Mas então por que precisa da água? A água de forma direta para que ela ocorra. Mas então por que precisa da água de uma forma, digamos, indireta? Por que a água participa das reações metabólicas, mesmo não fazendo parte da reação em si? A resposta está a partir deste ou desta propriedade. Calor específico.